hoje, tarde de domingo, a nossa conversa de hoje vai ser com Ramon Arruda, diplomata paraibano, inclusive a blusa de hoje é em homenagem a ele, diplomata paraibano na ONU Genebra, na Suíça, foi aprovado em terceiro lugar no concurso de diplomata, no concurso de admissão à carreira diplomática, o CACD. Nossos pais fizeram medicina juntos, minha mãe e o pai dele, e quando eu vim para Brasília, ele foi, digamos, um mentor, né, um mestre assim dos estudos para mim durante todos os meus anos em Brasília. Ramon foi não só um amigo, mas também aquela pessoa que sempre me guiou, sempre me incentivou. Eu quero saber se vocês estão ouvindo. Amor, acho que eu ouvi alguma coisa aqui. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá? Tudo ok, né? Beleza. Tô aguardando o Ramon chegar aqui para poder enviar o convite para ele. Vão me falando aí se der qualquer erro no som, seja lá, tá tudo bem, né? Beleza. Então, pessoal, Ramon, ele é formado em filosofia na Universidade Federal da Paraíba, mas ele deixou medicina na Universidade Federal entre os últimos períodos, assim, para fazer filosofia. Ele terminou o mestrado em literatura aqui na UNB, na Universidade de Brasília, fez o Instituto Rio Branco, diplomata há muitos anos aqui em Brasília e agora está em Genebra, na Suíça. Pronto, estou aqui, ele já chegou. Ramon, a camisa de hoje é em sua homenagem. Frida Kahlo e Maria Bonita. Eita, tá colocando, Ramon Arruda não pode participar. Manda o convite para mim, Ramonzito. Não sei se aparece aí. Eu tô tentando enviar. Não consigo enviar o convite para você, Ramonzito. Sai da tela, por favor, e sai da conversa e tenta entrar. Amor, me ajuda aqui também, ó. Não consigo. Tá dizendo que você não pode participar, Ramonzito. Não sei se você tá no computador ou no celular. Vamos aguardar aí, pessoal, Ramon entrar. Acho que você tem que sair e entrar de novo. Hugo Lins, olha só, tem aí os amigos diplomatas de Ramonzito. Estou aguardando. Eu estou tentando enviar o convite e aparece Ramon Arruda não pode participar. Tipo, eu estudei a vida toda, gente. Eu não sou muito da tecnologia, não, tá? Então vamos aguardar Ramon sair da live, entrar de novo, para eu mandar o convite para ele. E é isso, ele foi o meu mentor nos estudos durante muitos anos, viramos grandes amigos. Ele representa a nossa Paraíba, né? Aqui a Maria Bonita. Olha, Hugo Lins, diplomata, professor também, tá, cadê ele? Hugo, ajuda aí. Ajuda, lembra de mim. Lembro sim, Patrícia, claro, um beijo. Ajudem Ramon aí, por favor. Ramon vai sair e entrar para poder enviar o convite para ele. Eu não sei porquê, não sei se ele tá no computador ou porque ele não pode participar da live. Tô aguardando ele entrar, pessoal. Nossa estrela da tarde. Qualquer coisa, eu fecho essa live, abro outra. Aí, garoto. Agora, vamos ver se vai dar certo. Acho que vai dar certo agora. Beijos, Patrícia. Todo mundo, Juiz Rodrigo aí, diplomata. Tem gente do mundo todo que eu sei, né? Nem sei que horas é. Chegou! Que lindo! Ramonzito, bem-vindo! Obrigado, Sara. Obrigado. A camisa em sua homenagem, ó. Maria Bonita e Frida Kahlo. Eu também fiz uma homenagem a você. Mas deixa eu só resolver uma questão de ordem. Eu estava tentando usar o computador. É a primeira vez que eu faço live. Eu estou falando com você pelo celular. Não dá certo pelo computador? Acho que não, acho que só pelo celular mesmo. Mas agora vai dar tudo certo. Olha que lindo, o que temos aí atrás. Primeiramente, se apresente para o meu público, né? Temos o seu público e o meu público nosso. Gostaria que você se apresentasse, explicasse um pouco que obra de arte é essa aí, que horas são em Genebra. E depois que você se apresentar, nós começaremos com as perguntas de hoje. E gratidão por estar aqui hoje conosco. Tá bem, obrigado. Eu quero começar agradecendo a você pelo convite, que para mim é uma oportunidade de participar desse seu projeto de ajudar as pessoas a encontrar o caminho delas, a se preparar. Eu me lembro que quando você chegou a Brasília e nós nos conhecemos, que embora nós dois sejamos paraibanos, nós não tínhamos nos encontrado na Paraíba, né? Como você falou, nossos pais sim,
mas nosso encontro foi no exílio, na diáspora paraibana. Exato. Então, obrigado pelo convite. Eu lembro que você me perguntava porque eu não fazia esse tipo de trabalho, de coaching, de orientação, né? Mas eu acho que eu não tenho nem o seu talento, nem a sua energia. Mas fico feliz de poder participar, de me dirigir ao seu público, como você falou. Eu agradeço essas pessoas que às 17 horas aí no Brasil estão nos ouvindo, estão aqui em busca de conhecimento, de compartilhar experiência. E eu também queria agradecer ao Hugo Lins, que está nos assistindo. Ele deu uma força aí, acho que o perfil dele tem muita gente interessada na carreira. Então, Hugo, um agradecimento a você pelo trabalho que você tem feito na divulgação e por ter dado a nossa live. E aí, antes de passar adiante, é essencial que eu diga às pessoas que estão nos assistindo, faça uma ressalva, que os meus colegas chamam de disclaimer, de que eu estou falando aqui a título pessoal, nada do que eu falar representa em nenhuma medida, em nenhum aspecto as posições da instituição que eu integro em outra esfera da minha vida. E eu estou falando como Ramon e vim... Importante salientar isso antes de tudo. Sim, e não pretendo enveredar por questões de política externa, porque não é o nosso propósito. Então, você está falando o que que mais você quer que eu faça? Não, Que eu era me isso, para apresente? você se apresentar. Pessoal, a Ramon está em Genebra, na Suíça agora, eu estou em Brasília, então o horário foi justamente para atendê-lo da melhor forma. Ramon, ele é um ícone, digamos, para os paraibanos que sonham na carreira, sonham em estudar para a carreira diplomática, mas não só isso. Ramon, ele leva o movimento nordestino, paraibano, literário, filosófico, cultural da nossa cultura para o mundo. Então, ele é representante do Estado brasileiro como diplomata, mas ele, como Ramon, pessoa física, ele é representante da nossa cultura no mundo. E eu tenho uma admiração, enfim, tenho muitos anos por ele. É uma honra ele estar aqui, porque imagina como é gratificante para vocês que estão aí do outro lado poderem aprender a partir de agora com as perguntas que eu farei para ele sobre a trajetória dele de estudos. Só para começar, ele largou medicina na Universidade Federal, foi uma decisão muito corajosa dele, muito louvável. Eu, inclusive, quando larguei meu emprego no cargo público para estudar, foi também me inspirando em pessoas como ele. Ele deixou medicina em dos últimos períodos para fazer filosofia, depois passou no cargo de oficial de chancelaria, e é neste marco temporal que eu começo a perguntar, Ramon, como foi sua preparação já como oficial de chancelaria para o concurso de diplomata, em que passou em terceiro lugar? Como foram esses anos de estudo, trabalhando e estudando? Sara, eu vi algumas pessoas me fazendo um apelo que eu entendo perfeitamente para apoiar o celular. Eu contava fazer essa live pelo computador. Então, eu estou segurando aqui, eu vou ter que improvisar alguma coisa, mas a gente vai Não, ajustar. enquanto você improvisa, posso, posso falar um pouco. Ó, enquanto o Ramon improvisa aí para parar o celular, gente, ele, ele me ensinou nesses anos de estudo. Eu, inclusive, estudei para a carreira diplomática por influência positiva dele, porque eu o admirava muito. Admirei muitos amigos nossos diplomatas que devem estar assistindo hoje. Ernesto, Felipe, Bandeira, vários colegas que passaram no concurso. E ele me inspirava. E quando eu desisti de estudar para a carreira diplomática, ele me apoiou também, porque ele sabia que a gente tem sempre que seguir nossos sonhos, né? Independentemente de quais sejam. Agora ele tá ok, pronto. Agora pode começar a responder, Ramonzinho. Tá, vamos retomar a pergunta. Você perguntou como eu comecei os meus estudos para concurso, é isso? Para a diplomacia, já estando como oficial de chancelaria, ou se foi antes, e como foram os anos de estudo, trabalhando e estudando para a carreira diplomática. Tá. É amplo e eu vou tentar ser objetivo. Aí, se faltar alguma coisa, você verticaliza, tá? Então, como você já adiantou, eu cursei medicina, então meu projeto
no início da vida acadêmica era me formar bacharel em medicina e seguir carreira médica. No meio do caminho, por uma série de fatores e de incompatibilidade minha com o curso e depois de pessoas que chegaram até mim e começaram a abrir os meus olhos sobre para essa possibilidade, para essa via, né, esse caminho. Eu comecei a amadurecer a ideia e quando eu abandonei medicina, eu já tinha em mente a perspectiva como uma das grandes possibilidades da minha vida de fazer o concurso para diplomata. Como eu só precisava de nível superior, como você já disse também, eu me formei em filosofia e na época o meu raciocínio era o seguinte: era um concurso com um conteúdo programático muito amplo, então eu precisava de uma graduação em qualquer área e eu achava que filosofia me daria uma base comum para enveredar com certa autonomia por vários temas, principalmente no aspecto teórico de cada disciplina. Então, e eu também tinha um interesse, uma curiosidade minha mesmo, gratuita, no sentido de que ela não era instrumento para nada, não era útil para nenhuma outra coisa além do meu prazer. E aí eu fiz Que filosofia. lindo! É. E aí, quando eu terminei a graduação em filosofia, o projeto da diplomacia meio que ficou em suspenso e eu pensei em seguir carreira acadêmica. Na época eu também fazia letras, fui fazendo paralelamente. E também já tinha passado no concurso, já era funcionário público. Eu sou funcionário público federal desde 2006. Olha só. Eu passei no concurso para o IBGE, lá em João Pessoa mesmo. Então eu trabalhava na época e fazia faculdade. E aí, no meio de tudo isso, em novembro de 2008, se não me falha a memória, eu tinha me formado fazia poucos meses, tinha feito uma viagem de férias ao exterior e foi publicado o edital do concurso de oficial de chancelaria. E eu pensei que isso era uma oportunidade de já me aproximar das carreiras do serviço exterior, né? De ter uma vida como eu imaginava que era, de viajar, de viver outras experiências, de circular pelo mundo. Mas também seria uma maneira de me manter em Brasília, já tendo contato com o Ministério, vendo como funcionava para confirmar se era isso mesmo que eu queria ou não. E na Paraíba eu comecei a me preparar, tirei férias do IBGE por 15 dias, mas nas horas vagas ia estudando por minha conta mesmo o, o programa do edital. Aí a prova foi em fevereiro de 2009. Eu terminei passando, me mudei para Brasília e aí nesse processo de mudança eu já tinha me convencido de que, eu falando demais, você me corte, tá? Para não ficar monótono. Não, tá, é isso mesmo. Porque assim, é bom que o pessoal saiba que não são poucos anos de estudo. É importante esse levantamento histórico, digamos assim, para Ramon, porque ele estuda desde quando ele estava para o vestibular de medicina. Então, assim, medicina, filosofia, IBGE, oficial de chancelaria, para aí sim, né? Então já tem uma bagagem enorme aí. É só para situar, mas beleza, vamos nessa. Foi. Então, quando eu fiz o curso de formação do concurso de oficial de chancelaria, eu fiquei sabendo que havia algumas divisões do Ministério em que se trabalhava em regime de 6 horas corridas. Legalmente, porque eram divisões em que havia atendimento ao público e na época, eu não sei como está agora, mas na época essas divisões, com ponto batido e tudo, tinham um regime de 6 horas corridas. Como o meu projeto era continuar estudando e tentar o Rio Branco é como a gente chama também o concurso de admissão à carreira de diplomata, eu, eu porque tinha uma colocação, eles nos deram uma precedência de escolha de acordo com a colocação no concurso, eu pedi para ir para uma dessas divisões. Então, daí, assim, já tinha uma vantagem, que é eu trabalhava, mas eu trabalhava 6 horas corridas. E, e eu me organizei para estudar nas horas vagas, dividi o meu tempo além do trabalho entre horas de estudo por minha conta, algumas disciplinas de curso preparatório para o concurso e
e lazer. Eu acho fundamental você encontrar um espaço para o lazer, para fazer a pressão sair. Porque eu acho que a pressão, ela pode, por terra, pode eliminar todo um esforço que você fez. Sim. E você me ensinava isso, né? Assim, Ramon, às vezes eu chegava tão exausto no domingo na casa dele, durante os meus 6 anos, durante os vários anos de estudo em Brasília, eu sempre perguntava a ele, quase todo domingo eu ia para casa dele tomar vinho. Ah, garoto. Poxa, eu fui proibida de tomar vinho nas minhas lives. Tá vendo, maninha? Pai tá aí também. Falou, Ramonzaço. Maninha, não beba live, não beba vinho. Que eu fiz uma live com um juiz, né? Bem legal e tal, bem bacana. E eu tomando vinho, porque eu tava comemorando minha nomeação em primeiro lugar no TRF5. Aí minha mãe, não pode tomar vinho. Olha aí, mãe, Ramon Arruda. Então, todo domingo, quase, eu ia pra casa dele. Tinha uma biblioteca enorme na casa dele. E eu ficava tomando vinho. Um brinde, meu amor. Depois a gente faz Mas outra só com vinho. aqui são 10 da noite, aí eu entendo, é muito cedo, né? Pois é, pois é. E nós tomávamos vinho na casa de Ramon, eu, Ernesto, Felipe, ele. E eu sempre perguntava, Ramon, me ensina como estudar. Ele falava, você tem que realmente levar a sério o estudo, como de forma profissional, e era o que eu fazia, mas sempre com um tempinho para os nossos saraus literários, filosóficos. E eu tenho certeza que ele fez isso também na preparação dele. Ramon, agora para falar um pouco para o pessoal, por favor, como é que você revisava tantas matérias de um edital tão extenso, que é um dos mais difíceis do país? Como é que você lidava com as revisões e talvez as questões objetivas e discursivas? Tá. Eu queria mandar um beijo para minha amiga Mirna, que está assistindo. Estou surpreso. Mas muito bom saber que Tem muitos diplomatas aí também, muitos amigos seus também, né? Bacana. eu não tô vendo todo mundo, mas à medida que eu for vendo, eu, eu vou cumprimentar. Minha revisão, ela variava de acordo com a disciplina. Eu sempre organizei o meu estudo de uma forma geral, de acordo com a minha familiaridade prévia, com um beijo, Guinho, obrigado. A minha familiaridade com o assunto e, eu não era muito eficiente em fichamento. Eu sei que eu sei. Beijo, Paulo e Felipe. É muito recomendável que você encontre uma estratégia sua, e eu acho que isso é válido para qualquer concurso. Você tem que encontrar o seu caminho. Isso é um exercício de se autoconhecer. É saber o que funciona para você, em que você é eficiente, de onde você vem, qual é a bagagem que você traz. E eu não era eficiente em fichamento. Como eu demorava muito para fichar, eu escolhi fichar somente textos muito chave, que eu estava convencido que eram muito importantes, que tinham que eram cobrados recorrentemente, que eu tinha que dominar muito. Mas outros esquemas que eu fazia para revisar é que eu tomava notas de aulas, e eu tomava notas de aulas e eu sou eficiente em organizar caderno, em organizar tópicos à medida que eu vou assistindo a aula. Eu usava Tá. notas de aula para revisão, eu usava os poucos fichamentos também, que eu mencionei, e eu tinha um método que eu grifo de uma maneira, já à medida que eu leio, eu grifo o texto, consciente de que eu poderia voltar aquele texto para fazer uma leitura diagonal. Então eu grifava de maneira que eu pudesse retomar os meus grifos e retomar todo o assunto, todo o conteúdo, fazendo os preenchimentos que eu teria feito num fichamento, sabe? Então Perfeito. eu me valia da minha memória também. Mas, como eu falei, depende de cada pessoa, depende da sua eficiência e depende do conteúdo. Algumas matérias que eu considerava mais difíceis, até para aprender melhor, eu fichava. Eu tive um Tá. professor, só para terminar e lhe devolver a Não, palavra, eu tô justamente confirmando tudo isso. um professor de grego na Federal da Paraíba que ele dizia que a gente aprende grego com a mão.
E eu acho que a gente aprende muita coisa com a mão fazendo fichamento, anotando, parafraseando. Então, quando era muito complicado, para mim, de acordo com a minha bagagem, eu recorria à mão. E o que é uma peculiaridade sua, né, Ramon? Você sempre escreveu muito bem, a letra dele é linda, pessoal. A minha é horrorosa, eu achava linda a letra dele como ele escrevia, mas tem muito aluno hoje em dia, Ramon, que vai para os meios digitais, né? Porque eu, inclusive, eu via videoaula ou quando eu fazia o curso Clio aqui em Brasília, eu tinha que digitar às vezes no iPad, enfim. Mas no seu caso você escrevia, e pessoal, ele estudou grego também. Eu esqueci desse detalhe. E nesse caso, poderíamos fazer uma alusão de grego à economia ou algumas coisas muito difíceis que você considerava no edital? Grego é mais fácil. Pode crer, meu. Microeconomia, pelo amor de Deus. Mas então, já que entramos no grego do edital do CACD, quais foram as matérias, quais foram as matérias que lhe deram mais trabalho? Eu creio que microeconomia, mas francês você já sabia, porque muitos temem o francês, né? Muitos candidatos temem o francês, mas como foi sua experiência? No ano, assim, para fazer uma precisão, você divulgou que eu fui o terceiro colocado no concurso. Eu fui terceiro colocado em 2011. Esse é um concurso que há muitas décadas acontece quase que religiosamente. Faça chuva, faça sol, aconteça o que aconteça na República, ele é realizado anualmente. Então, eu fui o terceiro colocado em 2011 e quando me perdi na pergunta, sabe? Porque brincamos que grego é mais fácil do que microeconomia ou qualquer outra matéria. A pergunta foi como você lidava com essas. Beleza. Entendi. Ó, Tanguy, Eu, calma, Tanguy, nosso professor de política Oi, internacional. Meu Deus, Tanguy, olha, ele já topou live comigo, viu? Tanguy, que tá lá da Globo News. muito Lindão. obrigado. As aulas de Tanguy eram ótimas para mim porque eram super organizadas e o meu caderno de Tanguy foi super útil para as revisões. Então, eu sou da turma de 2011. E aí eu digo duas coisas. Faz 9 anos que eu sou diplomata, então eu já tenho uma certa distância do concurso. Eu não posso dar orientações sobre como a prova é atualmente, e isso exige um nível de profissionalismo, e eu deixo para as pessoas que trabalham com isso, que analisam edital, que fazem levantamento de temas por prova ao longo dos anos, que conseguem detectar tendências e tudo isso. Então, eu vou falar de uma forma geral, que eu acho que pode ser meio que atemporal, né? Quando eu cheguei a Brasília para fazer o concurso, meio que invariavelmente todas as pessoas que passavam, ou quase todas as pessoas, elas punham os pés no curso Clio. Eu não sei como está a situação agora, eu sou incapaz de sugerir cursos ou eu não sei qual é o trending do momento. Mas na época era o Clio. Então, uma das razões de eu ter saído da Paraíba para me preparar, de eu ter achado que a Self-Chan era uma oportunidade para seguir a via da diplomacia, é que eu achava, e acho que eu tinha razão, eu precisava ir para um centro preparatório. Me parece que atualmente é mais o material à distância, as videoaulas, elas são capazes de tornar um candidato que mora na Paraíba, no Ceará, em Manaus, no Acre, competitivo, mesmo não estando Exato. um dos centros. Mas na época era assim. E aí, as matérias que eu achava mais desafiadoras, retornando para a sua pergunta, eram economia, política internacional, porque o conteúdo é muito vasto e ele é muito dinâmico, direito internacional público e constitucional, porque eu não tinha formação na área. E na época as minhas primeiras disciplinas em cursinho foram essas, e redação português e redação inglês. Por quê? Redação português porque, embora eu considerasse que tinha uma boa bagagem em gramática e em língua portuguesa,
Uma das fases do concurso era inteiramente dedicada a essas capacidades. Então eu achava que eu precisava dominar a técnica dessa fase. Eram muitos pontos em jogo para eu não investir num curso e num tempo para disputar esses pontos de forma competitiva. E inglês também, porque eu me informei e na época a quantidade de pessoas que zerava a prova de inglês, a discursiva da terceira fase, era enorme. Eu zerei no Clio. Foi. Lembra que eu falei pra você, Ramon, pô, eu fiz redação em inglês e zerei. Aí eu fiquei arrasada, mas enfim, ele fez certo, viu, gente? Ele começou já em redação em inglês, mas E como eu trabalhava, como a gente disse no começo, eu não tinha o dia todo. Então, 6 horas do meu dia, fora os deslocamentos, né, e as refeições, eram comprometidas com as obrigações, né, com o pão de cada dia. Então, eu escolhi algumas disciplinas e deixei o resto do tempo livre, porque eu acho que é necessário estudar sozinho. Para mim, fez toda a diferença. Você tem que ter um manejo que inclua estudo individual. E, e eu deixei para estudar sozinho as disciplinas em que eu achava que teria mais autonomia de voo. E felizmente deu certo. quanto tempo, Ramon? Desculpa, focando mesmo nas matérias do CACD, organizando fichamentos, revisando, treinando discursiva e objetiva lá naqueles nossos bacos, né? Eram os simulados, pessoal, lá do curso que a gente fazia. Quanto tempo nesse estudo focado mesmo até a aprovação? Tá. Eu acho essa pergunta capciosa e eu preciso fazer um esclarecimento para que as pessoas não tenham uma noção errada das coisas. Isso. Então, eu Ó, desculpa. Tanguy aí, nossa, Baco. Eu fiz muito Baco teu, viu, Tanguy? De política internacional, só questão capciosa. Desculpa. como eu falei, a preparação para este concurso, como para qualquer outro, vai depender da sua bagagem. Felizmente, ao longo da minha vida, mesmo sem ter presente esse caminho como uma opção até chegar à universidade, eu tinha estudado inglês desde a alfabetização, eu tinha estudado francês também, tinha estudado espanhol antes. Tudo isso sem nunca imaginar em seguir carreira diplomática. Eu tinha interesses espontâneos meus, de leituras, que também que me ajudaram, que me aproximaram dos conteúdos do concurso e me ajudaram a começar a preparação que eu chamo a preparação sistemática e metódica e direcionada numa posição já razoavelmente avançada e competitiva. Então, assim, quando eu fiz o concurso ProfChan em 2009, eu me inscrevi no concurso para diplomata também de uma forma, assim, vou ver no que dá. E passei longe, né? Nem sei quão longe eu estava. Em 2010, também no início do ano, o concurso na época estava sendo realizado no início começava no início do primeiro semestre do ano. Eu tinha me mudado para Brasília, tinha montado casa, estava ocupado com outras coisas, mas me inscrevi novamente. E aí, no de 2010, eu lembro que eu fiquei 10 pontos abaixo da nota de corte no TPS, que é a primeira fase. É o teste de pré-seleção, né? Então, 2010. Por essa época, eu tinha começado a procurar cursinho em Brasília, me informar sobre professores e tal. E comecei a esboçar um plano de estudos. E fiz a prova do Clio. Era uma prova de bolsa que existia, Sim. com desconto. Então, concentrei a minha preparação no Clio e comecei o que eu chamo de preparação sistemática, metódica, direcionada, com plano, avaliação constante do desempenho, por meio dos BACs que você mencionou, dos simulados, das redações que nós escrevíamos, né, com Adriana É. e com Raquel, no caso de inglês, Raquel Lourenço. Então, a minha preparação sistemática, metódica, com plano, com revisão de plano e com avaliação constante,
foi ao longo de 2010 e à medida que eu fui passando no concurso de 2011, né, você passa da primeira fase, então você foca no próximo desafio, que é a segunda fase. Então, me, aprofundei os estudos, aí passa da segunda fase. Eu acho que a gente tinha 1 ou 2 meses até a terceira fase. Uhum. E aí, à medida que eu fui passando, eu fui me dedicando especificamente a cada etapa. Em suma, de estudo sistemático, metódico e direcionado foi 2010 e ao longo do concurso em 2011. Mas como eu adiantei, para que ninguém ache que é milagre, que as coisas são Perfeito. do céu, ou que é questão de genialidade, eu acho que existe, mas é muito raro, é como loteria. Exige trabalho, disciplina, perseverança, é uma construção assim, é como a maresia que vai, como uma ostra que vai se sobrepondo uma a outra e você vai guardando aquilo em você para se tornar competitivo. Um beijo para minha irmã Paola, esse beijo prometido. Paola! Olha assim, Paola, em sua homenagem também, olha, Frida Kahlo, Maria Bonita, nossas, nossas representações aí, paraibanas, femininas. Paola também, que é eu brinco que Paola é gênio também. Essa família, pessoal, essa família tem pessoas muito inteligentes. Ele está mostrando alguma coisa. O que é isso aí, Ramosito? Por falar em Paraíba, eu coloquei aqui um quadro de Flávio Tavares, nosso artista. Que lindo. Paraibano, viu, gente? Flávio Tavares, paraibano. E é isso, Paola. É irmã de Ramon, tem muitos parentes, eu creio, dele aí também, os amigos. E como eu ratifico o que eu disse no início, para mim e para muita gente da Paraíba, Ramon é um ícone, principalmente da nossa geração, da nossa idade, que é um ícone não só que representa a determinação do estudo, disciplina e tudo, mas também a parte lúdica, lírica da nossa cultura, mundo afora. E eu espero muito que ele volte logo para Brasília para eu dar uns arroz nele, como eu fazia durante muitos anos aqui. Eu chorei demais quando ele foi para Genebra. Eu fiquei com ele até o último segundo, assim, quase, né? Na véspera dele ir embora. Foi muito difícil para mim a partida dele. Mas voltando aqui, passamos esse devaneio. Ramon, voltando à preparação. Foi importantíssimo você dizer que foram muitos anos de estudo, uma base muito boa, feita na Paraíba, né? Não foi. E é bom pontuar isso, como foi, qual é a sua percepção, já que na sua época, como a minha, a gente teve que vir para Brasília para estudar, qual é a sua percepção em relação às diferenças de candidatos? Porque nós estudamos na Paraíba sempre, tivemos acesso ao estudo, mas como você analisa os outros candidatos do Brasil que às vezes não tiveram acesso a essa educação, ou porque no Estado não tinha, ou porque não tinha mesmo condições financeiras e emocionais para isso? Não sei se você pode responder como você avalia a discrepância das bases de candidatos para um concurso tão elitista como esse. É uma pergunta difícil, né? Eu considero que eu fui privilegiado e uma das razões de eu fazer, de aceitar o seu convite, além da nossa amizade, é que acho que essa é uma forma de a gente ajudar a democratizar o concurso, né? A minha instituição, a instituição a que eu dedico boa parte da minha vida. Eu acho importante que as nossas instituições sejam permeáveis a uma maior representatividade dos brasileiros de uma forma geral. O concurso para diplomata, por muito tempo, só era realizado em Brasília, Rio e São Paulo, né? Em 2009, quando eu fiz o concurso ProfCham, eu fiz prova no Recife. A prova não foi realizada em João Pessoa. Eu entendo que existem questões de custo, né? Fazer um Sim, concurso nacional demanda muito dinheiro. E aí eu fiz pela primeira vez no Recife o concurso para diplomata. Então isso foi em 2009 que a prova começou a se descentralizar. E eu acho que isso afeta a, a possibilidade, né, a chance de outras pessoas. Nem todo mundo tem dinheiro para pagar a passagem de avião para ficar fazendo prova, né? Fora o dinheiro que você tem
que investir em preparação e na educação de uma vida toda. Sim. Atualmente eu sei que o concurso é realizado em todas as capitais. Ou era até pouco tempo atrás, não sei se mudou. Uhum. Mas para quem se prepara à distância, eu acho que sempre eu acho que é um concurso muito competitivo e como todo concurso ele é ainda discriminatório. A gente tem um déficit, uma dívida com boa parte da nossa população e é muito difícil para muita gente conseguir preencher esse gap, né? Uhum. Mas eu acho que existem várias estratégias. Se a pessoa tem o propósito de seguir essa carreira, de seguir qualquer outra carreira, ela tem que assim, avaliar qual é a distância, qual é o caminho, quanto vai custar, e às vezes você, como eu, né? No meu contexto, eu não contei com a minha família 100% assim, para pagar os meus estudos. Eu trabalhava, né? Tem vários Sim. outros colegas que puderam contar com a família. Se você não pode contar, se você não tem o dinheiro, você pode fazer um projeto de 3 anos, de 5 anos. Eu sei que é algo, é uma escala temporal que demanda muita motivação, Sim. foco, mas se você decide você pode ir encontrando os meios para conseguir. Mas eu realmente não sei qual é a fórmula. Talvez fazer uma poupança de 2 anos e passar um ano estudando. Tem vários caminhos parciais, ou conseguir um emprego de meio período. Não sei, depende de cada caso. Sim, claro, é importante isso, você deixar claro que você, por ter passado no IBGE, então assim, pessoal, se você sonha em ser diplomata e não tem condições financeiras, ou sua família não pode arcar com os custos dos seus estudos, é uma opção também você passar em outro concurso administrativo, talvez, conseguir a grana, o pão de cada dia para poder estudar a longo prazo para o concurso de diplomata. Existe também a bolsa do Itamaraty para afrodescendentes. Tenho até uma aluna da consultoria que vai fazer. Existe essa bolsa, mas apenas para afrodescendentes. No caso, acho que você nunca entrou nessa bolsa, né, Ramon? Tem um amigo nosso, Ernesto, que entrou, enfim. É interessante também, se você não pode ter acesso a essa bolsa, tem muito material gratuito também. Eu faço muitas lives motivacionais com pessoas que já passaram em concursos, não apenas para diplomata, mas é uma forma de motivar vocês. Tem material gratuito também, tem um site chamado Clipping CACD, que não é caro, é uma assinatura semanal. Existe material gratuito na internet para vocês estudarem. Então, Ramon, eu acredito que, diferentemente do seu ano, dos seus anos de Clio e do meu ano, que foi 2013, até meados de 2014, era muito caro estudar para diplomacia, para o concurso, muito caro. E hoje eu acredito que esteja mais democratizado. Mas agora, já adentrando a um pouquinho sua vida como diplomata, né? Você ficou 2 anos no Rio Branco, uns anos no Brasil, e na ONU Genebra, já creio que já está próximo do fim, não sei, acho que sim, né? Pelos cálculos. Como foi sua experiência? O que você aprendeu de mais rico, de mais gratificante aí na atuação na ONU Genebra? Próximo do fim dá um ar dramático, né? Dá mesmo. Eu passei, a minha turma entrou no Rio Branco em setembro de 2011. Nós começamos o curso de formação, né? É a Academia Diplomática Brasileira. Nós passamos um ano e meio, mais ou menos, fomos lotados em dezembro de 2012. No Rio Branco, normalmente, isso pode mudar um pouco de ano para ano, de acordo com a turma, mas na minha turma nós fizemos estágio durante 6 meses no mesmo, na mesma divisão, no mesmo setor. Nós tivemos um ano exclusivamente de aula e no último semestre do Rio Branco nós passávamos a manhã no Rio Branco tendo aula e à tarde nós trabalhávamos. Então a minha experiência foi no cerimonial. É verdade. Depois que se sobrar tempo eu posso explicar.
Depois, quando eu fui lotado efetivamente, eu fui lotado numa divisão de uma área que a gente chama de administração. Era da divisão que cuidava da gestão orçamentária e da administração de toda a rede de postos de Itamaraty no exterior. E fiquei lá até vir para Genebra. Eu trabalho na missão do Brasil junto à ONU, aqui em Genebra. E olha, a dimensão do aprendizado é difícil de resumir, viu, Sara? Eu confesso que Eu é, imagino. parece que eu envelheci aqui 50 anos, 30 anos em três. Caraca, Ramonzito, mas não parece. Você continua aquela coisa fofa que eu gosto de beijar. Tá lindo. Mas sério, a sensação que dá é essa? É, sim. Por quê? Olha, porque acho que, não sei se os meus, eu precisaria, eu nunca conversei muito com os meus colegas de turma sobre isso. Eu acho que o primeiro posto por si, pois é, Hugo e eu trocamos de lugar. O, o primeiro posto no exterior, ele é desafiador de diversas maneiras. Eu nunca tinha morado fora do país e a dinâmica de trabalho muda. Você está assim muito próximo do embaixador, aqui no caso da embaixadora. Os processos de trabalho mudam, a sua vida passa a ser muito mais do que aí no Brasil, meio que identificada com essa função, né? Você sabe que você não pertence a este lugar, você está aqui porque você representa outro estado e você fica muito é como se a consciência de que você é diplomata, que você exerce isso, ficasse muito mais à flor da pele. Olha Fora só. Fora os processos políticos que a gente acompanha, a gente vê como funcionam, no meu caso, um grande posto, é um dos grandes postos da carreira, né, a representação junto à ONU aqui em Genebra, ver os processos de tomada de decisão, de execução das instruções que são recebidas da capital, de como se desenrola o trabalho diplomático em si. Por mais que a gente discuta, veja de longe, estude, a prática sempre revoluciona, né? Amadurece mais. E no contexto da pandemia, Ramonzito, assim, pelo amor de Deus, estamos vivendo um momento, acho que desde a gripe espanhola, não sei, há muitos. O grande desafio da era moderna e da era contemporânea nas relações internacionais agora, esta pandemia. Acho que é unanimidade entre cientistas políticos e analistas políticos e a galera aí da REL, né? Que sou formada em REL também, pessoal, em Relações Internacionais. Mas nesse contexto de pandemia, como é estar em Genebra, como é estar na ONU, é mais desafiador ainda do que talvez em outros postos, o desafio de estar aí na ONU neste momento de pandemia. Como é que você está lidando com isso? É, eu não sei se eu entendi bem a questão, o desafio de. Porque por estar na ONU, por estar a missão diplomática do Brasil na ONU, ela requer talvez mais trabalho, mais análises, mais respostas rápidas e mais trabalho em si no total do que necessariamente em alguma embaixada que não demande tantas respostas rápidas e eficientes. Essa é a minha pergunta. Por estar na ONU e por estar no meio de uma pandemia. Eu vou tentar responder, embora assim, eu fique. Vamos dizer que meio que toda a nossa realidade, todo o mundo se reduziu, assim, um mundo que era diverso, em que se tratava de vários temas, de vários assuntos, vários processos, várias agendas. Tudo isso meio que se afunilou e se concentrou como se fosse um raio laser, um feixe de raios assim, hiperconcentrado nesse tema da pandemia. Aqui, no meu caso, várias reuniões, conferências, assembleias foram canceladas, reuniões que acontecem há décadas ou há anos. Por exemplo, a Conferência Internacional do Trabalho,
que é realizada aqui em Genebra, porque é aqui que é a sede da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. É uma grande conferência que é realizada há décadas. A OIT é uma instituição centenária e todos os anos, entre maio e julho, a agenda de reuniões é muito grande aqui. E nós recebemos delegações do Brasil, no caso da Conferência Internacional do Trabalho, não só delegações de governo, mas de empregadores e de trabalhadores, porque a OIT é uma organização tripartite. As assembleias, as conferências são formadas, são realizadas com a participação dessas três esferas, né? Governo, empresários, ou empregadores e trabalhadores. Isso foi cancelado por conta da pandemia. A Assembleia Mundial da Saúde, que também é realizada aqui em Genebra, porque aqui que é a sede da Organização Mundial de Saúde, ela foi... Normalmente ela dura no mínimo uma semana e a gente recebe vários delegados do mundo todo. Ela foi realizada por videoconferência, em um formato bem enxuto, em 2 dias. Entendi. Então, isso significa que muito do nosso trabalho está em compasso de espera. A exceção do pessoal aqui da missão, que trata dos temas de saúde, a gente está fazendo o trabalho que aparece, tudo, tentando manter a capital informada, mas muito em compasso de espera, aguardando que, por exemplo, as fronteiras reabram, os delegados Sim, possam voltar via a Suíça para participar das reuniões. Eu acho que isso afeta tudo. com certeza. E a sua questão? É isso, é justamente isso. Você respondeu perfeitamente bem, que é o desafio de estar na missão diplomática brasileira junto à ONU em meio a uma pandemia. Em Genebra, em que a sede da OMS, a OMC, OIT. Então, assim, a Genebra é o centro político, um dos centros políticos do mundo. E é difícil também, difícil não, a palavra não é essa. É desafiador também, não para você, Ramon, pessoa física, para as relações internacionais, para os chefes de Estado, para as delegações entrarem também no mundo virtual, né? Não é só reunião de trabalho aqui do Superior Tribunal de Justiça. Acho que travou, será? O pessoal está me ouvindo bem aí? Enfim, Não, não, voltou? tive corte. Se não, não, acho que sim. Tá, pronto. Voltando. Falar que é desafiador o encontro das delegações internacionais, o encontro, o diálogo, o debate que outrora era feito presencialmente em Genebra, que é o centro político do mundo, e agora as relações todas virtuais. Também tem isso agora, né? As reuniões quase todas com as fronteiras dos países fechadas. É um desafio também para a carreira diplomática para que ela se adapte também à nova era da TI. Como você tem visto isso? Olha, eu precisaria refletir mais profundamente e amadurecer. Eu não quero ser leviano. Mas desde que eu entrei na carreira, existe um. Acho que desde antes, mas eu tomei conhecimento dessa discussão depois de entrar na carreira, que é sobre se com esse acesso à tecnologia que nós temos atualmente, se realmente o trabalho de diplomata é necessário. Se você se não bastaria colocar, por exemplo, alguém do Ministério da Saúde no Brasil conversando com outras pessoas da área internacional dos Ministérios da Saúde pelo mundo, né? E qual seria a utilidade de ter pessoas trabalhando para o país fora do país? Essa é uma discussão que não surgiu com a internet. Essa discussão já existia quando teve telefone, quando teve. E eu acho que há um aspecto desse nosso trabalho que depende, sim, da presença física das pessoas, dos emissários do nosso país no exterior. Posso ser suspeito para falar, porque eu estou na carreira, né? Mas eu acho que muito do que é mais valioso do nosso trabalho se perderia se as pessoas
não estivessem in loco, se elas não pudessem verificar as informações, se não pudessem olhar para as outras pessoas, negociar presencialmente, eu acho que há sim uma grande perda. E acho eu não vejo como nas próximas décadas substituir esse aspecto por tecnologia. Mas aí para Sim. detalhar isso, para ir mais a fundo, Sim, não, com certeza, assim, não substituir jamais, assim, a pergunta foi, mas você respondeu muito bem, que é realmente nada como uma reunião presencial, até a comunicação presencial é muito mais importante para a carreira diplomática. Eu falei que no contexto atual também, Ramonzito, por exemplo, essa semana nós tivemos, eu estou ainda no Superior Tribunal de Justiça, vou tomar posse em breve na CLDF, mas, assim, é tudo virtual. As reuniões, as relações de trabalho, elas estão todas virtuais agora, né? O judiciário brasileiro, os tribunais superiores, enfim. E com as fronteiras fechadas, as reuniões políticas, inclusive, entre países e tal, tudo virtual, assim. Então, talvez, não sabemos o que a história nos dirá em breve. Ainda estamos, talvez, num momento de incertezas, muitas incertezas mundiais, mas é importante também estarmos aqui hoje, nessa tarde de domingo, incentivando os admiradores da carreira, né, que estão estudando para a carreira, inclusive. E, e também é importante também, agora, uma parte motivacional, assim, para eles, já que estamos já próximos do fim, faltam 6 minutos. Como motivação para eles, Ramonzito, às vezes eles devem achar difícil, porque eu fui estudante também, eu sou estudante eterna, às vezes fica chato estudar alguma matéria ali, às vezes não está sem grana, é difícil, mas queria que você falasse para eles, se puder, que vale a pena, se para você vale a pena, ou valeu a pena tanto esforço, tanto estudo, para estar hoje realizando o seu sonho de atuar como diplomata. Mas para uma pegada motivacional agora. tá certo. Antes de responder, eu queria responder a Catarina. Eu fiz bacharelado em filosofia, não foi licenciatura. E queria mandar um abraço grande para o meu querido primo Lucas, que mora em Belém, que está assistindo, me dando essa honra. E a Samuelson, um amigo lá da Paraíba, que eu sei que tem interesse na carreira. Olha, eu saí de uma carreira, de um curso que me levaria para uma carreira que é super desejada na nossa, no Brasil como um todo, mas na Paraíba eu acho que era muito mais, né, que é a medicina. E o fato de eu ter abandonado medicina foi assim, gerou um alarde, meio que fiquei nos anos que seguiram essa decisão, eu fiquei meio famoso, né? E, e, e depois que eu tomei essa decisão e que eu me tornei diplomata, a minha visão sobre a diplomacia, como não deveria deixar de ser, amadureceu muito sobre os limites da minha atuação, né? A gente sempre quer unir o ganha-pão a um propósito, a algo que dê sentido à vida, que nos motive, né? Como você disse, essa pegada motivacional. Qual é o meu propósito? E muita gente Uhum. se projeta na carreira diplomática se imaginando assim, mudando o mundo, salvando vidas. Ou glamour toda hora, né, Ramonzito? Ai, glamour. Não é assim, gente. É também, mas não é só isso. Não, não é. O que eu posso dizer do meu caso é que, apesar de ter me dado conta de uma forma muito mais palpável das minhas limitações, da limitação que a realidade impõe a esse propósito que a gente busca na carreira, eu gosto muito da vida de diplomata, do que ela proporciona como propósito mesmo, apesar de todas as limitações, de todos os desafios, de todas as contingências. É uma carreira muito interessante, em que, no caso brasileiro, você tem uma instituição que é bicentenária, ela tem praticamente a história do Brasil, uma das instituições mais antigas e estáveis do país. E
é uma carreira em que você pode atuar de maneiras muito diversas. Você é um generalista sem ser superficial. Você consegue articular questões consulares, com questões comerciais, com questões mais estritamente políticas. E você tem a oportunidade de ver essa engrenagem funcionando e decisões sendo tomadas e princípios sendo postos lado a lado para chegar a um vetor. Né? Tudo isso tentando ter presente o que é o interesse nacional, né? O que é isso? Como sintetizar o interesse nacional de um país de dimensões continentais, em que, apesar de toda a nossa unidade, apesar de, Sim. do nosso concidadão do Amapá conseguir se comunicar com o gaúcho, nós somos muito diversos, né? Nós temos desigualdades regionais, desigualdades sociais, e como sintetizar isso, ter isso cotidianamente, se perguntar o que é esse interesse nacional que eu tenho que representar, né? Hoje, Perfeito. hoje, assim, no presente, em cada momento presente, mas também no longo prazo, né? Considerando as grandes linhas da política externa. Então, é uma carreira muito interessante, você conhece muita gente muito interessante, os meus colegas, muitos colegas, são pessoas extraordinárias que me enriquecem muito e a gente tem essa oportunidade de viver fora, de ter contato com outras culturas. Então, assim, em homenagem aos colegas que eu mencionei, eu recomendo as lives de Hugo Lins. Vocês sabem o perfil de Hugo Lins, que ele também fala sobre esses assuntos, e com muito carisma e com muita competência. Que lindo, Ramonzito. É isso aí, ó. Sigam o Hugo Lins. O Hugo Lins já sabe que eu vou convidar ele, já estou convidando aqui para fazer uma live também. Bandeira já aceitou também, Tanguy de Política Internacional. Então vamos abrindo com o Ramon, né? Pô, Ramon, vem logo para cá para a gente tomar esse vinho junto de novo. Meu Deus, que saudade. Pessoal, faltam 2 minutinhos só para terminar, né? São 6 horas, começamos 5:02. Essa live vai ficar no meu feed. Eu já vou colocar hoje também no YouTube, para quem quiser assistir depois. Depois o Ramonzito põe no story dele, que vai estar no meu feed, enfim. E é só agradecer, Ramonzito, por você ter nos presenteado nessa tarde de hoje, noite, em Genebra, na Suíça, com todo o seu conhecimento, seu carisma, sua motivação, sua inspiração. Você é inspiração para nós. E se um dia você puder aceitar outra live para falar sobre outro assunto que você queira, que você acha que pode agregar o pessoal, vai ser uma honra para nós escutarmos você. E é isso, já passo a palavra para você fazer suas considerações finais. Bem, de novo, eu que agradeço a você, eu reitero o meu agradecimento. Para mim é uma alegria falar com você, além de estar ajudando as pessoas, para mim é um prazer pessoal ver você, interagir com você como a gente fazia quando eu ainda estava em Brasília. Espero voltar breve, mas espero também cumprir o meu prazo aqui no exterior. E depois, paralelamente, a gente pode discutir sobre isso. E eu queria agradecer novamente as pessoas que me seguem, as pessoas que seguem você, os amigos, os familiares que prestigiaram, que reservaram uma parte do tempo para nos ouvir. Eu sou grato por essa deferência e fico à disposição, sim, na medida no limite das minhas capacidades. Fico à disposição das pessoas também. Algumas pessoas entram em contato comigo por mensagem direta. Eu sempre que posso, eu disponibilizo meu tempo, eu converso. E é engraçado que algumas pessoas que estiveram em palestras minhas na Paraíba há 5 anos apareceram agora para dizer: eu vi você, encontrei o seu perfil e tal. Então isso me deixa muito feliz, é isso mesmo que eu quero. Eu quero que mais pessoas conheçam e, se for o que realiza essas pessoas, que elas tenham condições de seguir esse sonho. Perfeito, é isso que a gente vai fazer aqui, Ramonzito. Eita, 30 segundos restantes, vou ter que desligar. Vou desligar aqui em homenagem, a camisa em homenagem a ele, a toda a Paraíba, aqui, Frida Kahlo, com Maria Bonita. Gratidão, Ramonzito. Vai ter outra, viu, galera, com ele. Um beijo, Beijinho. Sara. Obrigado.